Hey meus amigos, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou falar do Nintendo Wii. Não, pera, é uma coisa de errado. Pronto! Nintendo Wii, meus amigos! O Nintendo Wii, mesmo com esse controle bizarro, mesmo eu achando que eu ia detestar esse console no momento em que eu comprei ele, esse console me fez muito feliz por muitos anos. Foi o meu console da geração, eu não tive o PlayStation 3 e o Xbox 360 na época, e eu não fiquei nem um pouco arrependido. Isso foi uma surpresa até mesmo pra mim, porque eu não ligo muito pra essa coisa de sensor de movimento não, e muitos dos jogos que eu joguei nem são os jogos que usam isso. Eu até acho que o melhor uso pro sensor de movimento é os jogos de FPS, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Eu gostei muito do Wii Sports, eu não vou mentir, o Wii Sports Resort e o Wii Sports são ótimos games, tem muitos jogos que realmente me provaram ao contrário, que essa coisa não era só uma mecânica babaca, não era só uma bobagem da Nintendo e que realmente é divertido. Tanto pro pessoal hardcore gamer, eu nem uso essa palavra muito, pro pessoal casual que nunca tocou num controle na vida. E esse é o exato motivo pelo qual esse console foi o console mais vendido da sua geração. Ele vendeu não só pra galera que joga videogame, mas pro pessoal que nem joga e se interessou pela coisa do fitness, ou jogos de dança, os jogos... Enfim, ele pegava um público, tipo, muito maior do que o público de videogame. Isso foi genial, porque esse console basicamente é um GameCube com overclock. Ele não é nada mais, nada menos que isso. Atualmente tem até imagens do protótipo que usava exatamente esse controle aqui no GameCube. Era pra ser só um apetrecho pro GameCube, mas como o GameCube não tava dando tão certo, eles pensaram, não, vamos fazer um outro console, entre aspas. E eles pegaram o hardware e remodelaram, só isso, tipo... Mas enfim, vamos voltar ao assunto, eu tô me perdendo um pouquinho. Mas basicamente, o que eu quero dizer é que eu, como um cara que nem ligo pra essa coisa de sensor de movimento, eu gosto muito do Nintendo Wii e eu vou falar mais ou menos por quê. Tem muito jogo nesse console que não saiu pra console nenhum. Ele tem um número enorme de exclusivos não só da própria Nintendo, que é uma coisa que é bem rara até. Nós temos games como Tatsunoko vs Capcom, que é um crossover da Capcom com uma empresa japonesa de animes. Nós temos um FPS fantástico chamado Conduit. Apesar do primeiro jogo ter saído para Android, o 2 é exclusivo de Wii e é um jogo fantástico, eu adoro aquele game. E os controles de sensor de movimento em jogos de FPS ficam simplesmente incríveis. Se tu acostuma com eles, tu não vai querer nem tocar num controle comum para jogar FPS depois. Tu tem todo o controle da câmera do jogo de uma forma muito melhor do que um analógico teria. E se tu gosta de jogo japonês, o Wii é cheio de jogo japa de todos os tipos. Seja JRPGs, que tem um monte, ou até jogos de luta baseados em desenhos japoneses, como esses aí que eu tô mostrando na tela. O maior problema do Wii, na minha opinião, na época mesmo, na geração dele, foi o fato de tu obrigatoriamente ter que modificar teu console pra conseguir jogos decentes aqui no Brasil, porque a distribuição era uma porcaria. Eu não conseguia encontrar um jogo decente nas lojas do Brasil. Eu me obriguei a modificar, na verdade veio modificado já, mas... Eu me obriguei a usar jogo piratão nesse console, porque não tinha nada de interessante nas lojas do Brasil. Eu até fiz essa piada algumas vezes durante gameplays de Wii, que só tinha jogo da Barbie Hot Wheels aqui no Brasil pra Nintendo Wii. E era verdade, só tinha esses dois jogos aí, de novo e de novo e de novo. Às vezes tu encontrava um Astro Boy pra vender e era o máximo que tu encontrava de jogo decente nas lojas do Brasil. Isso com certeza fez esse console ter uma imagem negativa aqui no Brasil. O pessoal ainda acha que esse console foi um fracasso. Mas enfim, já que eu puxei o assunto de modificação, esse console é muito modificável, porque ele foi baseado em Linux, então todos os emuladores e coisas que tem no computador, quase tudo foi portado pro Wii. Tem emulador de PlayStation 1, tem emulador de Neo Geo, tem emulador de 64, tem emulador de Super Nintendo, Mega Drive, TurboGrafx 16, MSX, Commodore 64, enfim, tem emulador de absolutamente tudo o que é possível rodar dentro dessa maquininha, que é bastante coisa, pra ser sincero. Tu consegue rodar até jogo antigo de computador nisso, 95 e 98 aqui dentro.
Eu já experimentei tudo nesse console, tudo que foi possível. Eu tinha backup da NAND, então eu fiz tudo o que dá pra fazer dentro desse console aqui. E ainda tem homebrew até hoje, dá pra jogar online ele até hoje, tem um servidor privado pra jogar Mario Kart, Smash Bros, etc. O maior problema que eu tenho com o Wii é o fato dele ainda usar pilhas nos controles. Eu acho isso bem irritante, eu acho que eles poderiam ter colocado uma bateria aqui. Já que o console era todo, entre aspas, tecnológico, e o foco todo era no controle, eu não vejo por que eles não colocaram baterias nesses controles. Uma coisa que eu não gostava no Wii, e graças a Deus eles não repetiram no Switch, é o fato de jogar boa parte dos jogos de Wii com o Classic Controller, e eu tava completamente errado. Zelda, jogos que eu imaginava que ia dar pra jogar com o Classic Controller, não dá. Eu não botei final no Skyward Sword até hoje por causa disso. Porque não dá pra jogar com Classic Controller. Se desse eu ia ter jogado bem mais. E é uma coisa que eles não repetiram no Switch. Porque até onde eu sei, boa parte que dá pra jogar com o Classic Controller, dá pra jogar com o Classic Controller, o Pro Controller agora, né? Uma coisa legal é que alguns jogos reconhecem o controle de GameCube como um controle clássico. E tu consegue jogar mesmo sendo jogo de Wii. Não sendo jogo de GameCube, tu consegue jogar com o controle de GameCube. Tatsunoko vs Capcom é um que aceita. Sonic Colors é outro que aceita. Então muito jogo é possível jogar com o teu controle de GameCube. E como eu tinha o GameCube antes desse console, eu tinha um monte de controle de GameCube. Alguns deles estragaram com o tempo, mas eu ainda tenho 3 deles. E eu acho que vou usar eles no Switch quando eu pegar um. Porque eu adoro esses controles aqui e Smash Bros não tem como jogar com outro controle, sinceramente, não tem como. Mas enfim, jogos, quais os jogos mais interessantes que eu joguei, que não são tão conhecidos, não são uma coisa que todo mundo lembra quando fala de Nintendo Wii? Porque se eu falar do Mario Galaxy, desses jogos que todo mundo conhece, esse vídeo não vai fazer sentido nenhum. E se você, como eu, gosta muito daqueles jogos de pistola de fliperama, o Nintendo Wii é um prato cheio, porque tem várias coletâneas e portes desse tipo de jogo pra Wii. E tem jogos que realmente só saíram pra Wii mesmo com essa temática. Tem um jogo que eu acho que saiu pra outros consoles, luta decente até. Apesar do pessoal tacar o fogo nesse jogo por ser um jogo de luta do Castlevania, né? Que merda é essa? Ele não é um jogo ruim não, ele só é esquisito mesmo, porque ele tem o traço do cara do Death Note, o que faz os personagens terem uma cara meio anime, que não agradou todo mundo. O que eu não gosto nesse jogo é esse estilo de câmera. Eu gosto de jogos com a câmera travada, e ele gira a câmera pra todo lado. Eu sei que faz sentido porque é Castlevania, afinal, e precisa ter aqueles itens espalhados no cenário. Mas eu preferia muito que esse jogo fosse com a câmera travada. Eu adoro jogo com a câmera travada de luta. Aliás, o Wii é o console mais esquisitinho que tem, porque o Castlevania é um jogo de luta e o Soul Calibur é um jogo de fase. Não sei porquê, mas beleza. Soul Calibur Legends é interessante, mas eu não parei pra jogar muito ele não. E sei lá, eu não vou dizer que é um jogo perfeito, que é um jogo incrível, não, é um jogo estranho. Talvez tu curta, talvez tu não curta. Eu só falei sobre o game porque eu queria apontar o quão diferentão esse console é. Eu sei que eu meio que comentei sobre esse jogo lá no início do vídeo, mas Sonic Colors é um dos melhores Sonics 3D que existem. Apesar de eu não gostar muito do roteiro, a jogabilidade do game, o visual do game é um dos jogos mais bonitos do Wii. E ele é bem amigável pra quem não joga jogo 3D do Sonic. Até Foi ele e o Generations que me fizeram querer jogar jogo do Sonic de novo, porque eu realmente não gostava mais da série. Não tava me chamando atenção até chegar nesses dois jogos, aí eu comecei a jogar os jogos, comecei a me interessar de novo. Mas foram esses dois jogos que me introduziram na série de novo. Então eu realmente aconselho muito a jogar Sonic Color. E é outro jogo que só tem pra Wii. Eu espero muito que portem esse jogo pra um console atual, porque esse jogo merece muito um remake HD. E além de jogos normais, tinha os jogos em mídia digital, que não eram exatamente os mesmos jogos, porque ele tinha uma loja específica pra eles. E porque o Wii ele tinha apenas 400 e poucos megas de memória interna. O pessoal tá reclamando do Switch com 30 e poucos GB. Já teve tempos mais dark. Mas enfim, os jogos normalmente eles tinham apenas 50 megas ou menos que isso. O pessoal conseguia comprimir muitos jogos, por incrível que pareça. Eu não sei como é que eles faziam, mas tinha jogos bem interessantes nessa lojinha sim. Eles variavam entre jogos independentes ou remakes de jogos antigos com gráficos bonitos. Como o Castlevania, teve um Castlevania que era um remake de um jogo de Game Boy, que no Game Boy era uma porcaria, pelo que eu lembro bem, e no Wii ficou fantástico, ficou um baita jogo. Eu não sei, eles fizeram um milagre ali, eles só pegaram um level design, na verdade, o jogo é completamente diferente. Eu lembro de um jogo fantástico que eu joguei dessa lojinha, que o nome era Lost Winds. Ele não era exclusivo do Wii, mas era muito interessante o game, tu controlava o vento.
E era muito lindo, tanto as músicas quanto os gráficos, era muito lindo aquele jogo. Tem 2 jogos dessa série, os 2 jogos saíram do mesmo jeito nessa lojinha da Nintendo, só 50 MB cada um deles. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso caber em 50 MB, mas beleza. Eu lembro que eu joguei um joguinho interessante que não era bem terror, mas era com um tema de terror. Era um jogo de puzzle chamado Lich. Eu até falei sobre ele, eu acho, há um tempo atrás. Eu fiz um review, eu nem sei se o review ainda tá no ar. Era um review bem tosco, na época eu não sabia fazer vídeo direito, não que eu saiba hoje em dia. Mas enfim, nesse jogo tu ficava preso numa escola cheia de diabo, cheia de coisa ruim, e tu tinha que ficar na luz pra conseguir sobreviver. Pra isso tu tinha que ficar usando tudo que tu tinha pra quebrar as janelas, pra continuar tendo luz. Usar controle remoto pra ligar a TV, umas coisas até bem criativas pra tu ficar vivo no jogo. É uma pena que essa lojinha tá prestes a fechar e nem dá pra botar mais créditos nela. Eu até queria explorar um pouco os jogos que saíram nessa loja, porque eu tenho certeza que tem muito jogo que eu nem toquei. Tem muito jogo pra Wii, mano, tu não faz ideia, tem muito jogo, é tipo PlayStation 2, não acaba. Mas enfim, o único problema realmente complicado no Nintendo Wii é a saída de vídeo dele. Não tem como fazer uma captura decente se tu tiver um canal no YouTube e quiser mostrar os jogos. Apesar do sinal ficar bonitinho no monitor, dependendo do tamanho da TV, quando tu passa pra placa de captura a coisa não fica muito bonita não. Mesmo usando esses adaptadores third party aqui, não fica lá uma beleza não, fica meio ruinzona. O único jeito de tu ter uma imagem decente no Wii, infelizmente, é usando o Dolphin, o emulador. Porque o console em si, como ele é baseado em cima do GameCube, ele tem uma saída de vídeo analógica, o que significa que o máximo que ele chega é 480p. E ainda precisa de um cabo especial para chegar nisso. Precisa do cabo componente para chegar nisso. Ou aquele adaptadorzinho que eu acabei de mostrar. Mas enfim, esse é o único grande problema. É a única coisa que realmente faz com que o Nintendo Wii seja um console meio complicado para quem faz vídeo e para quem não tem uma TV analógica ou qualquer coisa que dê para ligar um cabo AV sem input lag, né? Porque televisão muito grande, talvez até com aquele adaptadorzinho. Esse adaptadorzinho aqui, talvez tu sofra com input lag, que é aquele problema do apertar no botão e acontecer depois de uns 2 segundos, que é o suficiente pra tu acabar ficando com dificuldades na jogabilidade. É um troço ferrado. Ninguém gosta de lag, ainda mais num jogo offline, né? Absurdo isso. Eu normalmente não tenho problemas com input lag. O único problema do input lag que eu tive foi numa TV enorme, quando eu levei na casa de um amigo. E eu tava usando os cabos AV padrão, eu não tava usando adaptador HDMI. Talvez seja isso também. Atualmente, para jogar o Wii, eu uso um monitor de PC com adaptador de VGA para HDMI e funciona perfeitamente. Sem lag, sem nada, com a imagem bonitinha. O único problema é quando eu vou fazer vídeo mesmo, porque a qualidade baixa bastante. Esse é um dos motivos pelo qual eu não trago tanto jogo de Wii pro canal, apesar de eu gostar muito desse console. Mas enfim, esse é o Nintendo Wii, um console que atualmente tu compra mais ou menos pelo mesmo preço de um PlayStation 2, dependendo do lugar onde tu escolher pra comprar. No Mercado Livre tu encontra mais ou menos por uns 200 pilas vezes, ou até menos, quando o cara tá realmente desesperado. E é um console que vale super a pena, principalmente pelo preço que ele tá hoje em dia. Eu não sei se... até o próximo vídeo. Tchau!